Que bom que você veio. É sempre gostoso a gente encontrar pessoas queridas que curtem o que a gente faz, que gostam de apreciar as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, mas que têm aquela paixão pelo passado. Como é que era feito isso? Esse registro da memória do rádio, que nós fazemos nesse período de 100 anos de vida do rádio, é exatamente para que quem não conhece fique sabendo e para quem viveu que relembre coisas muito boas. Antes de começar oficialmente o programa de hoje, que eu vou falar qual é o motivo, qual é o por que nós estamos chamando as pessoas que vocês vão ver daqui a pouquinho. Não posso deixar de lembrar vocês que nessa linha aí, não necessariamente nessa ordem, mas no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, você encontra toda a série que nós estamos produzindo, a Publinter está colocando no ar, para contar a história dos 100 anos do rádio no Brasil. Nós temos também uma série só de locutores, locutoras, apresentadores, apresentadoras, comunicadores em geral, comunicadoras em geral. E agora nós estamos trabalhando o backstage, ou seja, os bastidores do rádio. Então, hoje, nós vamos falar especificamente de um assunto que todo mundo gosta que a rádio tenha, porque ganha prêmio. Não é só isso. Não é só isso, mas o gostoso é isso. Então, hoje nós vamos especificamente falar de promoção em rádio. Então, na série do Rádio Backstage, hoje você vai conhecer quem faz, quem fez e como é feita a promoção em rádio. Isso posto, nós vamos chamar os nossos convidados de hoje e convidadas também. Agora a gente tem que se preocupar sempre né? Falar direitinho aí, porque senão politicamente correto ou incorreto dá rolo. Vamos lá. Por uma questão de cavalheirismo, eu vou chamar Sandra Sinkevski. Bem-vinda. Olá, bem-vindo a todos. Prazer estar aqui falando de um tema que é apaixonante. Ok. Daqui a pouquinho, depois da apresentação dos demais companheiros e companheiras, nós vamos conversar sobre cada um vai ter 5 minutinhos para falar de si. Vamos pular para o outro lado, um garoto que eu conheci ainda menino, e ele vai contar um pouco dessa história depois. Paulinho. Oi, gente. Bem para vocês aqui. Tá. Agora, mais uma moça. Karina, bem-vinda. Seu microfone está desligado. Espera aí. Não estamos ouvindo você. Enquanto vocês testam aí, eu vou chamar o seu José Roberto da Fons Lopes, que tem um nome bonito, mas é conhecido pela alcunha de Zinho. Boa tarde, tudo bom, Como Mário? vai? É uma honra estar aqui do lado desses caras. Aqui é uma honra estar do lado do meu amigo Paulinho Azeitona, da Karina, né? Da Sandra. É uma honra poder falar um pouquinho da nossa história para a galera que está ouvindo. É uma honra. Muito obrigado, viu? Vamos ver. Paulinho Azeitona, como tudo começou na sua vida? Então vamos lá, gente. Minha vida começou em 1981, na Rádio Antena 1, com o nosso querido saudoso Arnaldo Sacomani, que foi meu padrinho de rádio, né? Tenho, assim, ele no meu coração eternamente. É um cara que faz muita falta por meio do rádio, né? Tanto com produção também. Mas começou com aquele programa Contatos Imediatos, que foi um sucesso em 91 até 93, comandando lá pela Rua Augusta, né? Depois acabei passando para trabalhar interno na rádio, né? E fiquei 3 anos na Antena 1. Depois da Antena 1 acabei indo para a Jovem Pan,
onde eu conheci uma pessoa chamada Luiz Fernando Magrioca, que acabou sendo meu chefe na promoção, mas eu entrei na Antena 1 ser produtor do Emílio, da Mônica, do Joca e do Beto Rivera. Então, eu era produtor deles. Depois, sim, eu passei para a promoção, a Salete acabou saindo da promoção da rádio, o Luiz Fernando foi contratado, montou um time assim espetacular, Alex Tranjan, Marcelo Moraes, eu já estava lá na promoção, chegou o Danu também, e dali a gente fez uma promoção sensacional, indo para a rua com várias ideias do Luiz Fernando, como Caça ao Tesouro, que era um negócio assim inacreditável, era um negócio muito louco. Depois da Jovem Pan, eu acabei indo para Bandeirantes, para a Band FM, onde eu fiquei 10 anos. Ali eu fiz de tudo, né? Fui locutor, ali eu fiz promoção, fiz produção, fui diretor de esportes, enfim, acabei fazendo um monte de coisa ali. Dali eu fui para a Metropolitana, para assumir o departamento de promoções e ser apresentador do Metronight. Da Metropolitana eu fui para a Nativa. A Karina tinha saído da Nativa, eu acabei entrando. A Karina foi para uma outra emissora. Fiquei 2 anos na Nativa. Da Nativa eu voltei para a Metropolitana, onde eu fiquei mais 1 ano. Tive o convite da Transamérica. Fiquei na Transamérica por 2 anos e meio, aí eu falei que eu ia parar com rádio, mas não deu certo, né? Acabei voltando para o rádio e foi com a promoção junto com a Energia 97. Então, eu acabei ficando na promoção da Energia um bom tempo e, ao mesmo tempo, também acabei assumindo a Rádio Atual, né? Fiquei na Rádio Atual acho que mais ou menos uns 5 anos, e depois da Rádio Atual, eu acabei tive um convite do Arnaldo Sacomani e do Cidinho para ir para a Transcontinental, que eu fui apresentar 2 programas, um era o Oxidense junto com o Carlinhos, e tinha o programa do Arnaldo Sacomani, que ele voltou com ele, né? Então, foram as rádios aí que eu trabalhei, essa foi mais ou menos a minha trajetória no meio do rádio. Hoje, eu sou coordenador de promoções da Promoação, é uma empresa que, além de ela ter uma rádio em Portugal, que é a Tropical FM, ela também gera os navios temáticos que a gente está fazendo durante a temporada 2022-2023, que são 14 navios. Então, essa aí foi a minha trajetória, onde eu estou hoje na Promoação. Muito bom. Vamos ver se Karina citada já pode participar. Foi, aí, que lindo. Agora foi o áudio? Foi, tá legal. É um moço chamado Bussunda, vocês conhecem bem? Vocês sabem da eficiência dele? Obrigado, Bussunda. Vamos lá. Está agradecendo. Vamos lá. Bom, eu comecei, na verdade, com 19 anos, rádio Cidade, atendendo telefone, e daí já fui para promoção lá, né? E eu fui trabalhando com promoção. Nunca imaginei que eu ia trabalhar com promoção de rádio. Eu achava que era até mais complexo, né? Porque tem uma parte da criação também. Mas aí fui caminhando ali na Rádio Cidade, onde trabalhei também com o Zinho na Rádio Cidade ali depois, né? E aí depois da Rádio Cidade eu passei pela Metropolitana a primeira vez, depois passei pela Jovem Pan, depois passei pela Transamérica, digamos assim, no momento da Transamérica, de todos aqueles mega shows, né? Que a gente fazia muita promoção ali, Michael Jackson, Madonna e vários outros, né? Depois da Transamérica, eu tive olha, eu vou ser bem sincero, uma experiência muito boa, e foi com o Malhoca mesmo, que me chamou para trabalhar com ele, na Rádio Capital, uma rádio AM, que eu sempre tive muita vontade de trabalhar numa rádio AM, e foi bem interessante. Da Rádio Capital, que eu também fazia promoção, porque a gente tentou implantar ali a promoção no AM, né? E a gente conseguiu implantar isso, que foi interessante, trabalhar com ídolos ali, Eli Correia, a própria Sônia Abrão, Paulo Barbosa, né? Aí, depois da Rádio Capital, eu fui para a Rádio Nativa. Nativa tinha acabado de ser lançado, né? Ricardo Henrique era o diretor de lá, e eu conheci o Ricardo Henrique Alinho da Transamérica. Aliás, foi ele que me promoveu para coordenadora de promoção,
porque até então eu era assistente de promoção. E então, ali na Nativa, a gente fez aquele momento muito histórico, né? Porque a Nativa, a gente, tipo, em 11 meses, chegou ali em segundo lugar, foi bem interessante. Depois disso, eu saí da Nativa e fui para a Band FM como coordenadora de promoção. Acho que a gente trocou, Paulinho, de lugar, né? Porque aí depois você veio para a Nativa. E daí eu fiz a Band FM. Depois da Band FM, eu fui fazer a Sucesso. E a Sucesso aí eu peguei o final dela, certo? Depois que a Sucesso acabou e tudo, eu trabalhei pouco tempo na Transcontinental e depois Jovem Pan de novo. E também trabalhei muito pouco tempo na Jovem Pan, até que eu fui para a Metropolitana, de novo também. Fiquei 6 anos lá, trabalhei ali com o Jair, com o Giacomo direto, era diretora de promoções ali, bem legal. E aí, como também a gente passa por isso, eu falei assim, não quero mais fazer rádio, chega de rádio, chega disso, e pedi as contas da Metrô. Nisso, Murilo, que é o diretor da Band FM hoje, falou, vem almoçar comigo. Falei, Murilo, deixa eu te explicar, eu não quero mais evento, eu não quero mais... Cara, ele falou, não. Eu falei, eu tenho meu blog de novela. Ele falou, não, calma, que eu quero que você coordene a rádio artisticamente comigo, que a gente trabalhe estrategicamente, e assim, você não vai fazer evento, e você ainda vai entrar no ar para falar de novela. Eu olhei e falei, eu entrar no ar, você tá maluco? O que eu vou falar no ar? O que você fala numa mesa de bar, sem problema algum? Bom, beleza. Vim para a Band FM como coordenadora artística, isso em 2012. Realmente o Murilo me colocou no ar e eu comecei a falar de novela. E aí, lógico, né, a gente abre para fofoca e tudo, entrava em quadrinhos pequenos. E aí a coisa foi desenrolando de uma forma que um diretor da Sônia Abrão me ouviu e eles precisavam de uma participante lá no programa da Sônia. Eu acabei começando a participar ali da Sônia Abrão, que eu já conhecia da Capital, mas nem ela sabia quem era eu, que eu virei Cacá, né? Cacá Novelas, e aí em seguida eu comecei a falar de novela turca aqui na Band e tudo, até que a Kátia chegou aqui, Kátia Fonseca, e daí o artístico da Band me indicou para a Kátia, e hoje eu estou lá também. Hoje, o que eu faço hoje? Hoje eu coordeno a Band FM artisticamente, principalmente a parte de linguagem. A promoção não sai de mim, porque muita parte da criação de promoção ainda eu falo ali com o Murilo. A linguagem da Band FM também é uma coisa que eu cuido muito ali junto com o Murilo. Eventos, aí cuida mais a Célia mesmo. E eu entro no ar das 9 às 11 da manhã, manhã show, claro, falando de fofoca, ao lado da Tatá, que é uma comunicadora, e também faço o programa da Kátia Fonseca, das 2h30 às 4h, na Band TV. Essa é a minha atualidade agora. Então, a promoção eu não larguei até hoje. Bom, a minha história, e de memória, viu, professor, o Paulinho é bem melhor que eu. Mas a minha história em rádio, ela começa, acho que em 85, 86, com um programa chamado Comando 100,9 na Jovem Pan. Eu ia com meus amigos passear e eu falava, aqui é o Zinho Azeitona, direto da Casa Noturna. Eu comecei a prestar muita atenção nisso, que meu pai ouvia muito rádio, né? Meu pai era fanático por rádio. E um dia eu falei, eu vou entrar na Rádio Jovem Pan. Fui para o Overnight, numa baladinha, né, para variar, e estava lá a equipe de promoção da PAN, e dentre eles o Paulinho Azeitona estava lá. Se não me engano, era o Sombra, o Paulinho, o Zé Carlos, eu não me lembro, viu, Paulinho? Depois a gente conversa aí sobre a equipe, mas eram esses 3 que eu lembro realmente ali. O Paulinho me deu uma força imensa, eu falo que o Paulinho Azeitona é meu padrinho em rádio, né, porque me deu uma força tremenda para entrar na Jovem Pan. Naquela época era muito fechado o mercado de rádio, né, não conhecia ninguém. Falei, Paulinho, eu tô perdido, o que dá para fazer? Aí a primeira ação, professor, já deu merda, né? Vamos esconder aí na Caça Tesouro um ingresso no Gemini 1. Eu fui pro Gemini 2. Eu sei que destruíram o cinema e cadê o ingresso? Tava no Gemini 2. Enfim, aí começou a história em rádio, né? Então, professor, passei por praticamente todas as rádios. Eu me separei do Paulinho quando eu fui para a Nova FM, né? A Nova FM foi um desafio na época, que era uma rádio irreverente,
tinha que mudar de nome, FM Record, aí depois foi só para Nova FM, a administração do Lélio, já estava na PAN comigo lá, ele, o Paulinho, né, o saudoso Leão, o Marcelo, Sombra, a Xuxinha. E tem uma coisa que me marcou muito, professor. A gente tinha que ficar até 10 horas da noite dando ideia. Interessa, dá ideia. Aí chegava lá o Emílio, aí, japonês, dá ideia. Né? Aí, vai, Tibá, vamos lá. Isso, professor, na época incomodava muito, mas hoje é uma coisa que eu levo de coração. Porque a gente aprendeu, né, que a necessidade do cliente em relação à rádio, ela pode ser criada de várias formas, né? Então, isso foi uma grande lição. E aí, professor? Transamérica passei, metrô, depois antes da Karina chegar com o Paulinho, né? A Transcontinental, 15 anos, né? Com o Ricardinho lá. Vamos fazer uma promoção? Não. Aí eu ia lá, fazia, dava tudo certo e vamos seguindo, né? Eu vivi muitos cases de sucesso, eu agradeço realmente de coração. Eu falo assim para as pessoas, eu converso toda semana com o Paulinho, a gente conversa muito sobre rádio, a alteração pesada que teve em relação ao departamento de promoção, né? Eu todo dia estou falando com uma marca aqui, sabe, professor? Todo dia a gente conversa sobre rádio. Essa geração, acho que a Karina está muito mais antenada que eu, nas agências, não tem a menor noção do que rádio pode oferecer, os produtos que ela pode oferecer. Nós já fizemos tudo o que é possível e imaginável, recorde mundial, promoção de campeonato de futebol, promoção na praia, promoção no inverno, enfim. A gente levou a história do rádio para outro nível. E eu sou muito feliz por ter participado com um monte de gente, mais um monte de pessoas legais que me ensinaram, professor, na real, como é que a coisa funcionava, né? Não era simples, né? Só vai lá e coloca a carreta, ou só vai lá e faz ação. Não é assim que funciona, nunca funcionou assim. Então, eu estou muito honrado quando o senhor me mandou um convite. Eu não sabia que o Paulinho, a Karina, né, esses mestres aí da comunicação iam estar juntos, mas eu fico muito feliz em estar participando hoje para falar de promoção em rádio, porque é uma coisa que a gente ama de coração, né? Eu falei para o Paulinho essa semana, né? O Paulinho mudou de cargo lá no LinkedIn, né? Hoje o Paulinho está na melhor empresa do mundo, no setor dele. A Karina nem se fala, né? É uma rádio referência. E eu quero montar isso agora, professor, no meu segmento, que é o novo segmento de parques, entendeu? Porque a gente tem essa bagagem para fazer essas coisas, entendeu? Então, eu estou muito agradecido de poder falar, de poder responder perguntas, de poder... O Paulinho é melhor, né, em memória do que eu, das grandes histórias. A Karina, que a gente trabalhou junto, de poder falar um pouco sobre isso. É um tema muito importante que, infelizmente, hoje... ele saiu do contexto, né? Enquanto as grandes empresas montam os departamentos de trade, a rádio meio que ficou no 30 segundos, oferecimento, tá mais no pedágio pago, sabe? Então, eu rezo todos os dias para poder voltar essa fase no rádio, porque deve ser muito gostoso a gente sair de casa e participar de ações, né? Eu vi o Paulinho no verão nos palcos, eu vi a Karina apresentando shows, eu sempre quis estar nesse meio, enfim, né? Tem muita gente para a gente poder falar o nome, eu vou ser injusto se eu falar o nome e esquecer do outro, entendeu? Mas é isso, professor, hoje eu estou no Vale Encantado, que é um projeto que a gente está nessa pegada de querer ser diferente, né? E se Deus quiser, a gente vai levar essa ideia para as empresas, para as rádios e para os parques. É isso, professor. Ok. Agora, Sandra Sinkevski, finalmente chegou a sua vez. Conte-nos a sua história. Bom, eu estou ouvindo eles falarem e eu estou me sentindo a galinha olhando para os pintinhos que cresceram com muito orgulho, assim, sem ser a mãe direta de nenhum deles, porque eu comecei em rádio num estágio anterior a eles, né? Talvez, não sei se você sabe, eu comecei na Antena 1 também, e esse programa que andava pela Augusta e tal, eu comecei fazendo redação disso. Então, eu não pegava os recados, eu construía os recados, as pessoas eram todas fictícias, e mandava lá em cima para o estúdio, que era na Consolação. Eu trabalhava no escritório na Avenida Europa. O Negrão me contratou, na época, o Negrão, que era o dono, para fazer redação. E aí, ali, a gente começou a perceber um potencial da rádio também, embora a Antena 1 não fosse ampla em promoção,
mas eles tinham uns programas, o Arnaldo Sacomani, que era o diretor artístico, queria expandir, começar a fazer alguns programas, mas não tinha estrutura nenhuma, né? E a gente criava. Então, quando eu ouço o Paulinho falar que fazia, eu dou risada, porque, assim, quem começou a construir esse caminho, assim, modestamente falando, em muitas áreas, a gente começou quando eu entrei na rádio, porque quando eu entrei na cidade, depois eu fui convidada pelo Fernando para trabalhar na Rádio Cidade, eu me lembro claramente, o departamento de promoção era uma salinha de almoxarifado, no corredor onde tinha um armário masculino, o banheiro masculino, e lá dentro ficavam baldes, vassouras, umas caixas de ovos de Páscoa, um armário com camisetas e adesivos. E eu já vinha de um histórico de trabalhar muito na área artística, como produtora, tinha feito assessoria de imprensa, e sempre fui uma ouvinte apaixonada por rádio. E o rádio fazia parte do meu universo. Então, eu tinha uma visão que eu entendi o seguinte: se o rádio pertence à minha vida, a gente tem que pertencer à vida de quem nos ouve. E o Luiz Fernando vinha com a bagagem dele de AM também, já começando a fazer coberturas, e tinha viatura, tinha tudo que a Rádio Cidade não tinha. Na época, a gente tinha pautas, que eu também fazia para os locutores lerem, distribuição de adesivos, e, eventualmente, um outro prêmio, quando algum anunciante oferecia. E a gente começou a abrir fronteiras. Então, a gente começou com a história de cobrir esportes, de cobrir vôlei na época, Fórmula 1, levar a rádio FM, porque não era o formato do FM, ou tinha cobertura esportiva pelas rádios AM, ou a FM se restringia a blocos musicais, breaks comerciais, e a gente foi vendo que tinha um universo que a rádio podia expandir, de levar artistas, de fazer entrevistas. Eu fazia entrevistas com os artistas, gravava depois a cabeça, o locutor, aquele Na Cidade com Você, o locutor fazia como se estivesse entrevistando a pessoa, mas quem tinha entrevistado era eu. A gente ia negociar, tanto que começou a expandir tanto, e a rádio para a rua, que a gente depois conseguiu uma van, aí o departamento foi expandindo, outras pessoas foram entrando, tinha os kids que já vinham da época do Eduardo Andros, que ajudavam a distribuir os adesivos, que a gente efetivou, a gente foi criando um departamento, a salinha que era o almoxarifado, a gente acabou fechando o corredor, virou minha sala de promoção, o modelo de promoção que a gente implantou na Rádio Cidade, o pessoal do Rio, porque tinha uma rixa, mais ou menos, o Rio mandava e a gente era uma subsidiária, era ligado muito ao Jornal do Brasil. Eles começaram a perceber o potencial disso e a gente implantou um modelo de promoção na rede toda de Rádio Cidade, Jornal do Brasil. O Luciano foi em várias praças, a gente montava os modelos, eu fiz capa de disco, a gente discutiu o logotipo, eu achava que tinha que ter visibilidade, então as camisetas antes tinham um logotipo pequenininho, com uma letra itálica, e não dava leitura, aí a gente ampliou, tinha que manter a mesma leitura de letra por conta do logotipia do Jornal do Brasil. Então, assim, quando eu ouço eles falando tudo que eles fizeram, eu fico, assim, tão orgulhosa, numa alegria tão gigante. A Karina, em especial, eu tenho um carinho muito grande por ela trabalhou comigo na minha produtora, uma época, em alguns eventos que eu fiz, e daí quando eu vejo hoje ela na televisão, às vezes eu assisto, eu tenho vontade de tietar, falar que orgulho que eu tenho, porque, assim, eu sempre tive uma coisa meio maternal, acho canceriana, né, de ver que as pessoas que começaram tão jovens, seguiram suas carreiras e foram crescendo e prosperando. Um dos kids, o Marcelinho, virou diretor de rádio, outro depois virou um empresário. Eram pessoas que eu coloquei embaixo da asa, né? Então, eu fico muito feliz de ver. E eu tenho uma visão muito parecida com a do Zinho, não tive o prazer de conhecê-lo antes de agora, mas eu também acho que o rádio, infelizmente, ele não acompanhou a evolução das mídias de hoje. E a gente, só para concluir, na época da Rádio Cidade, chegou um momento que o departamento comercial começou a perceber que queria que a gente criasse coisas para eles oferecerem para os anunciantes, porque a propaganda em si não era tão atraente como o que a gente fazia com rádio. Então, foi sendo montado um departamento comercial de área promocional. E quando eu saí, essa pessoa que estava lá assumiu a parte da promoção, e foi. Então, a promoção começou a ser valorizada dentro do rádio, comercialmente, e um nicho de faturamento muito grande, maior até, às vezes, do que o anunciante que entrava no break.
E eu percebo que, assim, se a gente pega e passa na peneira o esqueleto das promoções, a base sempre é a mesma, mas é óbvio que mudam os scripts, os personagens, as criações. E hoje, com esses streamings, com todas as redes, com tudo, a rádio não acompanhou, parece que ela evoluiu. E é uma pena, porque é um veículo de um potencial enorme, há um segmento muito grande que ainda ouve rádio, e precisava ter uma adaptação, eu concordo com o Zinho, e tenho alguns pontos de vista nisso, já fui chamada, inclusive, para algumas reuniões, eu dou algumas consultorias para discutir desenvolvimento de produto, desenvolvimento de conteúdo, para ver como potencializar algumas coisas. Porque as marcas, hoje, elas têm uma distorção um pouco de análise de aferição de retorno. Eles contabilizam pelos viewers, os influencers hoje fazendo muito sucesso, tudo é publi, tudo é arroba, mas a marca em si, o institucional, não tem o mesmo ganho, o mesmo faturamento, na proporção que ele teria se ele tivesse outro tipo de integração e outro tipo de ação com o universo que ele abrange. Então, eu acho muito interessante isso, sabe, do rádio, tem isso. Então, eu fico ouvindo eles contarem, eu fico assim, babando, porque eu falo que delícia, que ver as gerações que sucederam, as pessoas, as coisas como evoluíram. E, basicamente, minha participação aqui hoje é marcar esse processo embrionário que a gente teve da rádio, que eu tenho muito orgulho, porque tudo é assim na vida, né? As coisas começam, alguém vai abrindo o caminho, outros vão ampliando, outros vão expandindo, e é por aí, né? A vida é assim. Bom, feitas as apresentações, esse letreiro aqui fica cortando o rosto das pessoas, então a gente pode eliminá-lo. Eu acho que a promoção nasceu com o rádio, não como a gente faz hoje, mas de alguma forma. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu não vou falar de mim, eu trabalhei em promoção, mas eu aqui sou só o sujeito que cutuca as coisas acontecendo. Vocês estão vendo aqui uma época, não é? RB, Rádio Bandeirantes, 64. Nesta época, esse garoto de 14 anos para 15 anos de idade se tornou sócio do Clube RB, que já tinha uma vinheta deliciosa. O Clube RB vai premiar você. E aqui, esse numerinho que está aqui, significa que eu ganhei alguma coisa na rádio e ficava com o ticket numa enorme caçamba lá para ser sorteado para prêmios maiores. Então, eu já me metia nisso com tenra idade, né? Já que não podia trabalhar em rádio naquele tempo, porque era criança, e eu já me intrometia para achar que ia acontecer alguma coisa. Eu não sei como classificar a promoção de antigamente, porque os recursos eram completamente diferentes. Nós trabalhávamos com carta, né? Depois eu ainda peguei um pouco desse tempo, tenho até algumas cartas de ouvintes hoje digitalizadas, que participavam e diziam coisas interessantes das rádios e tal. E aí as coisas vieram, né, crescendo ao longo do tempo. Veio o vinil, que nós usávamos, porque nesse tempo que eu estou falando aqui eram 78 rotações, nascendo o vinil. E aí nós começamos a distribuir. Vou contar só mais uma curiosidade. A Rádio Bandeirantes tinha um programa, e eu conversei recentemente, quando fez 90 anos o nosso Fernando Solera, eu contei para ele que ele me derrubou no programa dele. Era 1000 discos é o limite. Eu cheguei aos 900, a pergunta dos 1000 me derrubou. Eu ganhei 90 discos da Mocambo. Vocês nem sabem o que é isso. Era uma gravadora da Rosenblit, sabe? Ficava na Estrada dos Remédios, não sei das quantas, lá no Nordeste. Nossa. E aquele disco de baquelite, que dava para fazer, quando muito, eu punha na água quente, podia fazer vaso. E o resto punha na parede. Então, o que eu vou fazer com 90 discos? E, obviamente, discos que a rádio não toca, porque os bons eles não iam dar. Enfim, então a gente vinha crescendo com as coisas. Quando eu comecei a trabalhar, eu tentei fazer alguma coisa, principalmente na Rádio Excelsior, muito pouco, porque era uma rádio que não permitia muito esse tipo de intervenção durante a programação. Já na difusora deu para fazer alguma coisa, essas ideias que a Sandra falou, citou, são sempre muito importantes, trazer o ouvinte para dentro da rádio. Então, lá nós fizemos pesquisa
de opinião pública. Agora, como sempre, ela falou que no meio do caminho apareceu uma viatura. Eu trabalhei em quase todas as emissoras, tirando a Jovem Pan, aliás, a Jovem Pan também, sem viatura. A Jovem Pan usava um carro de reserva do AM, ou seja, o FM, quando, na segunda-feira, ficava de folga o motorista tal, o carro dele ia para Azeitona o nome dele. Por exemplo, um deles. Não, mas é mesmo, era o Azeitona, um criolão. ele era Azeitona também. Ele era Tudo bem, você que está puxando pela família, mas o que eu quero dizer é outra conversa. É que quando a gente chegava, não tinha carro, então pega o carro que estiver parado lá, e às vezes a gente mesmo dirigia. Mas foi indo, nós conseguimos, que digo eu, consegui fazer algumas coisas interessantes, e sou muito orgulhoso das coisas que criamos juntamente com grande equipe. Eu pretendo até fazer um outro programa dessa série, mais para frente, trazendo outras pessoas, inclusive dessa nova geração, que eu não conheço todo mundo, para contar um pouquinho. O que eu quero saber de vocês agora, já que vocês são as estrelas e os artistas da conversa de hoje, o que é que se espera para o rádio do futuro com tanta tecnologia e sem a força da promoção que nós temos hoje e poderíamos ter de maneira mais forte? Seria um problema que tudo ficou difícil, a legislação não permite muita coisa, hoje você não pode parar trânsito, não pode colocar a viatura no meio do caminho. O que cada um de vocês fale, quem quiser, é só me avisar para eu puxar aqui. Vai, Paulinho. Eu quero falar. Então, Luiz, eu acho que assim, eu não sei se a internet, quando chegou, né, até de escada, mas as mídias sociais hoje, ela deu, minha opinião, tá? Eu posso estar errado, mas eu acho que atrapalhou muito a promoção. E eu vou te falar por quê. Eu sou um cara que eu gosto muito de criar. Eu gosto de criar promoção. Eu gosto de estar com o ouvinte perto de mim. Eu gosto de estar com o ouvinte perto da rádio. Eu gosto de estar com o ouvinte perto do locutor. Hoje, com a internet você já sabe quem é o Emílio, você já sabe quem é o Beto Rivera, você já sabe quem é o fulano, você sabe quem é o ciclano. Aí eu vou falar uma coisa para você assim, vamos supor, antes, né, meu tempo, da Sandra, da Karina, do Zinho, do Marcelinho Siqueira, do Acácio, você pegava e você falava assim, quem que é o locutor da Transamérica? Você sabia quem era. Quem que é o cara de promoção da Rádio Cidade? Era a Karina. Quem que era da Jovem Pan? Era o fulano de tal. Hoje, você não sabe mais quem é quem. Né? Mesmo com a internet ali, eu não consigo identificar. Eu sou um cara que eu ouço muito rádio. Né? Eu não gosto de ficar esse negócio de Spotify e tal. Tenho lá minhas pastas, tudo direitinho, mas eu gosto de ouvir o rádio, eu gosto de saber o que está acontecendo no rádio. E hoje eu não vejo mais uma rádio fazer uma promoção de levar o ouvinte, de estar com o ouvinte, ficar com o ouvinte ali. Óbvio, né? Não vamos ter mais promoção de carta, como o Luiz Fernando falou. E lá na Antena 1 nós fizemos, acho que na Jovem Pan, acho que o Luiz Bradisso, uma promoção com a Xuxa de carta, mas chegou tanta carta, tanto que a gente foi colocando no estúdio, depois a gente não conseguia abrir a porta dele, né? Então, tu gravava os programas, tal, a gente acabava, não tinha como abrir a porta mais, né? Então, hoje eu sinto muita falta, né, de uma promoção tete a tete com o ouvinte. Hoje é tudo pelo Instagram. Você marca 5 pessoas, marca a rádio, marca o fulano de tal, pronto. E aí você vai lá para você poder participar de uma promoção. Aquele negócio de carro, negócio de pedágio também, eu acho que já é um negócio que ficou um pouco ultrapassado também. Tem algumas rádios que fazem? Tem. Se for um pedágio pago, aí tudo bem, mas eu acho que deveria ter, eu acho que parou não teve assim um crescimento, algumas ideias, não veio alguma coisa inovadora para você levar para a rua. Mas é como o Luiz falou, hoje também, para você fazer um negocinho na rua, você tem que pedir autorização para Deus e todo mundo. Você vai sortear um telefone no ar, você tem que ter autorização, tem que entrar pela caixa. Então, ficou
ficou tudo muito difícil. Então, a promoção no rádio daqui para frente, eu não sei como vai ficar. É uma coisa que eu adoro fazer. Infelizmente, hoje, né, eu não trabalho mais com rádio, né, trabalho com produção de navio, mas é muito difícil. E eu gostaria tanto que o rádio voltasse nessa época, né, mais atualizado, né, do ouvinte estar tete a tete ali com a pessoa, tal. E eu sinto falta disso. É o que eu sinto falta do rádio hoje, na promoção, uma promoção legal, que você, pô, não sei, vou dar um exemplo aqui, o sítio da Band, né, de levar os ouvintes com um artista para um sítio, lá ele fazer um acústico, ter o futebol, ter o ali tete a tete, né, a carreta da Band, que era, isso foi um processo da praia. Hoje você já não pode colocar essa carreira na praia. Então, tudo ficou muito difícil. Agora, o que vai, cada dia que passa, eles ficam minando isso. Eu não sei o que vai ser de promoção de rádio, infelizmente eu não sei te dizer o que vai ser, não. Eu gostaria de complementar o Paulinho, concordo 100% no que você falou, Paulinho. Eu acho que tem uma questão também que hoje, por conta das redes sociais, as pessoas elas criaram relações interpessoais vazias e rápidas. Então, a pessoa se pauta pelo like, se pauta pela marcação de quem você faz, a promoção. E o rádio, o que ele tinha de mais bacana, que ele era o companheiro de quem ouvia. Então, a gente tinha uma resposta imediata. Você punha a coisa no ar, você imediatamente tinha um retorno, o telefone tocando, o ouvinte aparecendo, tinha um outro tipo de approach com o ouvinte. E, justamente, eu acho que a vida está muito chata, porque aí a pessoa fica preocupada em ter likes e fica essa coisa de cancelamento, essa coisa de cassação de todo mundo, de julgamento, de não sei o quê, que acaba tolhendo a espontaneidade, a criatividade. As pessoas têm medo de ser quem elas são, têm medo de criar, têm medo de inovar. Você entra numa rede social, você vê que todo mundo segue o mesmo padrão visual. É raro. Quando tem um que inova, ele acaba aparecendo. Então, eu acho que assim, o grande desafio do rádio, no momento, é ter pessoas como vocês, como eu, Luiz, na época, enfim, ou agora, pessoas que topem o desafio de achar uma fórmula, de achar uma maneira de inovar. Porque se a gente não tinha o não pode, a gente tinha uma concorrência entre as rádios, é o que você falou, a gente sabia todo mundo quem era quem, e tinha uma concorrência saudável. Então, se uma rádio pegava uma promoção e a gente não pegava, a gente ia queimar a moleira para descobrir como é que a gente podia aparecer mais, ou ganhar espaço, ou participar, ou estar presente naquele universo, naquele show, naquela promoção. Não tinha o não pode. A gente sempre achava um jeito, lógico, dentro de uma legalidade, mas de estar fazendo acontecer. E eu não vejo mais isso. As pessoas se acomodam, parece blocos, assim, que seguem uma onda, uma coisa, porque aquilo está dando certo, porque um ganhou dinheiro, porque o outro expandiu, porque não sei o quê. Eu não vejo mais o desafio, a vontade de romper barreiras, a vontade de criar, de achar algo inovador. Então, é muito triste, porque a gente olha, eu termino com a mesma frase do Paulinho, eu não sei para onde vai o rádio e a área promocional em si, num todo, não só no rádio, nas mídias em geral. Eu queria complementar a Sandra, tá? A Karina vai lembrar, tá? O Paulinho, eu não sei se participou dessa campanha, que era o Leite Paulista, criada pelo Romagnoli. Todas as rádios, ao mesmo tempo, faziam um pedágio para falar do produto. Todas. E aí nós finalizamos com super pedágio no Parque do Ibirapuera, com todas as rádios falando do mesmo local, no mesmo horário, e aí fizemos o pãozinho com manteiga, Leite Paulista. Em 15 dias, professor, não tinha mais produto nos mercados. Essa é a força do rádio. Hoje a gente fala 100 anos do rádio, legal? Tá, 2 milhões de ouvintes, tá aí, e o mídia, ele não sabe o que o rádio proporciona, professor. As pessoas não vão lá explicar, olha, rádio dá para fazer ao vivo, rádio dá para montar o estúdio, rádio dá para fazer isso. Então, complementando essa ideia, que o Paulinho tem muita razão, eu vou dar um exemplo muito típico do que está faltando hoje. Tem uma rede de mercado que a gente lê, Oxo. A gente lê essa rede de mercado, ela é mexicana, está aqui no Brasil e tal. Nós estamos falando de áudio. Imagina no rádio, se fala assim, tá? Ou que sou. Então,
Essa campanha de rádios hoje, de 100 anos, ela tinha que pegar esse cliente, né, o OXO, chegar para o cara e falar o seguinte, olha, vamos para a rádio para popularizar teu nome. E aí cada rádio vai fazer sua ação, entra lá dentro com o cliente, faz na rua, enfim. Esse tipo de experiência, ele dá muito trabalho, professor, e são poucas coisas que acontecem. Vou falar a dificuldade que o Paulinho falou sobre pedágio. Eu criei na Transcontinental uma ideia da Transamérica que viveu anos. Lava rápido. Se eu não me engano, foi até a Karina que criou isso. Não sei. Só que meu lava rápido era diferente, professor. Ele era lavagem a seco, certo? Com 6 minutos, o cliente descia e interagia com o ponto de venda. Bom, começamos com um concessionário de carro e a Honda comprou o projeto durante 1 ano. Qual que era a ideia? Lava as motos, o cara senta lá, o vendedor vem e chaveca. Tem experiência envolvida, professor. Ela está envolvida a experiência. E tem uma coisa que só a rádio faz. Ela fala ao vivo na hora que está acontecendo. Ela passa essa emoção, entendeu? Quando eu vejo a Cacá falando lá na TV e tal, ela tem esse espírito de passar a emoção. Ah, novela aconteceu isso. Ah, não sei o que aconteceu aquilo. E isso hoje não existe mais, professor. Então, quando a gente chega numa agência, eu particularmente, hoje mesmo, eu tive reunião com a Que Bom, falando sobre rádio. Né? Que bom, vocês já passaram por isso? O nego não sabe o que é. Entendeu? Eles não entendem como é que vai fazer. E faltou, eu acho, tá, Paulinho? Faltou um pouco da nossa geração explicar para essa geração que entrou como é que a banda toca. Entendeu? Professor, é impossível. Eu vou dizer para o senhor, é impossível. Né? Na pesquisa de rádio, a gente ter só 2 milhões de ouvintes em São Paulo, não é. A gente sabe que não é. Mas também não é impossível de a gente formatar todo mundo junto uma ideia. Né? Eu já vi um monte de congresso de televisão, nego se coçar, porque tem que ser de uma forma legal. Então, eu vou dizer o que está acontecendo hoje na nossa escola, tá? Que eu aprendi com o Paulinho, aprendi com a Karina. Big Brother. Não, desculpa, tem engajamento maravilhoso. Eu falo para a Karina que minha esposa adora os bregas, né? Aquela coisa toda. Mas todo mundo viu a prova dos caras? O merchandising que é lá? Todo mundo está envolvido. Certo? Até eu participo. Vai ter uma dança, vote em tal, vote em tal. Então, não é que seja errado, mas tinha que ter esses complementos hoje dentro da rádio. Aí o que eu vejo, eu já falei isso para o Paulinho, o que eu vejo? Hoje o Paulinho vive uma fase de uma coisa moderna, temática no mundo, certo? Que na minha cabeça de idiota, né, Paulinho, é um verão da Band. Bem produzido, show, galera na frente do palco, só que tudo isso, professor, num navio temático. Então, não tinha. Então, é isso que eu acho que está faltando. Tá certo, o Paulinho fala, pôzinho, praia não tem mais segurança, lugar aberto não é mais seguro, enfim, pode colocar aí em coisas. Mas também ninguém produz ideia. Paulinho, você se recorda. O Biba foi lá, o Xaxá do departamento comercial foi na Nestlé, ele quer uma ideia, cara. Professor, eu e o Paulinho, nós vivemos o Leite Moça Receitas no Guarujá, em Campos do Jordão. Nós vivemos isso de perto. Não tinha mais produto. Era um circo, todo mundo entrava lá, queria receita na hora. O Paulinho falava, manda fechar a fila. Não, vou apanhar, sabe? Se eu fechar a fila, eu apanho. Então, falta isso hoje, sabe? Falta esse complemento junto às agências, as ideias de promoção das rádios, suprirem as clientes. Dinheiro não é problema para a empresa, é a forma que a ideia vai ser apresentada. Né? Hoje nós temos como concorrente, eu digo concorrente, porque eu não gosto muito da rede social, professor, mas é um concorrente que o Paulinho falou, é fortíssimo. É curtida, comentário, engajamento e blá, 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 que na boa, na prática, a gente não sabe se vende também. Teve 1000 curtidas, mas agora a rádio, a Karina tá dando flash lá, tá acontecendo isso, vendemos aqui 100 copinhos da Danone, tá lá, na hora, no ato. Então é isso que está faltando. Eu acho que é isso, professor. Essa modernidade, para onde vai chegar, é isso. Entendeu? Izinho, eu te afirmo, não vende. Eu queria só completar o que o Zinho está falando, assim, que é o seguinte, eu te afirmo que milhões de viewers não são resultado financeiro dentro de empresa. Eu já fiz esse levantamento para clientes meus que eu tive, eu já fiz esse estudo com grandes marcas, que eles tinham, a pessoal de marketing muito jovem e que já vinha dessa geração de internet e tal, que não conhece esse universo, é o que você falou.
Quando você chega e fala rádio, o pessoal olha para sua cara e ri. Porque você também lida com a resistência do gerente de marketing, da pessoa da empresa, que não conheceu o potencial desse universo. Quando você fala isso da Nestlé, eu acho que foi o primeiro grande gap que acendeu o departamento comercial da rádio na época. Por acaso, na Nestlé, eu sabia que eles iam lançar aqueles produtos lácteos, eu não me lembro o nome agora. E a gente ia ter um show e a gente condicionou ganhar ingresso do show à compra daquilo. Tinha um pão de açúcar ali na Brigadeiro Luiz Antônio, esgotou. E começou a esgotar em todo lugar. A rádio cheirava iogurte, era uma coisa. E esgotou. Eles não conseguiram nem fazer o lote de lançamento, porque a rádio estimulou a compra do produto em troca de concorrer aos ingressos. Não lembro se era do Menudo, era algum show grande que a gente ia ter. Muito concorrido. Então, aí as agências começaram a perceber. Só que isso foi diluindo com o tempo. Então, vocês vão em reunião, vocês devem saber, você chega numa agência, o cara vai querer, se ele tiver que destinar a verba, ele vai escolher destinar a verba em influencers, porque lá vai ter não sei quantos views. Só que também tem um bastidor aí que muitos dos influencers compram viewers. Eles não têm aquilo, eles colocam para dizer que tem um engajamento, mas eles não têm um retorno concreto de gente consumindo. Eu tenho várias pessoas que anunciam só na internet hoje em dia, que não fazem mais publicidade e que se frustram, investem grandes valores para esses influencers estarem anunciando, e eles não têm o mesmo feedback, porque o cara põe lá que tem não sei quantos milhões de seguidores, mas concretamente, que consuma, ele não chega nem a 10% do que ele anuncia. Então, assim, eu acho que o mercado tinha que ser todo replanejado. Sabe, tem tudo isso que vocês falaram, sei lá, criar um birô de criação, um birô com dados concretos que rompa essas barreiras, porque a pessoa vai na onda, no que é mais fácil, no que está dando resultado, e não compra os desafios, a criatividade, nada disso, né? Karina. Complementando, só um segundinho. Tá. A Karina já deveria ter falado, mas nós vamos complementar, porque nós estamos a 5 ou 7 minutos do final do programa. Para complementar o que disse a Sandra, a promoção foi no show do Menudo, no Morumbi. Bliss, o iogurte saudável da Chamborci, inundou a rádio. Nós tínhamos meninas que chegavam com aquele kit de 5 fechados. Eu não quero tomar agora, não vou consumir. Pode ficar para vocês. Nós fizemos doação do material que recebemos, porque não cabia mais na rádio tanto material. Agora a Karina fala sobre a sua posição sobre a promoção em rádio hoje. Bom, em primeiro lugar, eu quero falar com a Sandra, a gente fez VMA juntas. Para mim, você é como se fosse assim, sabe? Veio a Sandra, aí vem o Marcelo Siqueira, vem a Miriam e o Acácio, e eles falavam da Sandra, sabe aquela... como se fosse assim uma história da promoção. E aí, quando eu fui trabalhar com ela, eu falei, meu pai do céu. Então, queria te falar isso. E outra coisa, eu trabalho hoje em rádio, eu vejo rádio como período de transição que ela anda passando. Eu não enxergo a rede social como concorrente nunca de rádio. Eu enxergo a rede social como uma plataforma que a rádio usa. Né? Se a gente souber usar a rede social a nosso favor, a gente consegue sim ampliar até a cobertura do rádio. Né? Porque tem coisas que você posta no Instagram da rádio e que vai alcançar a gente de outros lugares que não ligaria o rádio para ouvir. Né? Se a gente unir ali, e eu acho que isso é que está faltando, o investimento do rádio para isso, na forma digital, o rádio vira o imediatismo que é o rádio, junto com a rede social, entendeu? Agora, tem outras coisas, tem várias normas, várias regras. Hoje, por exemplo, o Bliss, no Menudo, teria que pedir uma autorização, aí para a Caixa Econômica, tal. Então, a coisa é um pouco mais complexa hoje, realmente, até na rua. Mas, se você trabalha ao lado das redes sociais, com a força que tem o rádio, eu falo isso com propriedade, porque hoje uma Band FM, na hora que a gente abre esse microfone aqui, somente na parte da manhã, a gente sabe. Eu tenho clientes aqui dentro que falam, cara, a televisão não me dá retorno, mas a rádio, nessa hora, me dá um retorno.
entendeu? Agora, a gente não pode, eu acho que é um período de transição. A gente trabalha com uma mídia que há anos tinha rádio e televisão, poucas rádios, poucas emissoras de TV, e a mídia era a maioria massa. Hoje a gente tem uma mídia pulverizada, entendeu? Então, a gente vai ter que realmente, saber trabalhar aquela linguagem e saber utilizar tudo isso a nosso favor. Então, acho que hoje o radialista, quando ele vira e fala assim, poxa, mas dá para fazer ação de rua? Dá, coloca o digital. Você ganha mais com o digital. Você tem um departamento comercial aqui, por exemplo, querendo digital, porque sabe que ganha dinheiro. Um belo exemplo, esqueça toda a parte da política, da linha editorial, que eu não vou chegar a esse acordo, mas é a Jovem Pan que deu início a isso, né? Ela foi tão reverberizada que a gente tem que achar um jeito de fazer com rádio musical. Cada vez mais o que vai valer é isso aqui, é a comunicação. Aquela rádio que toca 1 hora só de música, vai valer o conteúdo. Então, o radialista vai ter que fazer o conteúdo tanto para promoção quanto para tudo. Então, eu acho que é uma forma, de verdade agora, e isso eu trabalho diretamente o tempo todo, discutindo com o Murilo, a gente tem que tomar o cuidado, tem que ter o DNA do rádio, que é o próprio podcast que a gente vê, e a gente tem que se modernizar, a gente tem que se reinventar. O rádio é muito forte, mas ele tem que aceitar mudanças. Não adianta você tacar vinheta, musiquinha, 1 hora só de música. Não dá mais, entendeu? A gente tem que se reinventar. Então, acredito, eu não coloco ali a rede social nunca, e a internet nunca, como concorrente do rádio, e sim como uma plataforma que vai me fazer chegar a muito mais audiência. Detalhe, eu não concordo com o dial só, tipo 96.1 grande, para mim é uma marca, e ela está no rádio, e ela está na internet, e o rádio faz isso. Entendeu? Então, é isso que eu acho que o rádio tem que caminhar para isso. A gente aqui pensa nisso, e vou confessar, o Grupo Bandeirantes, a Band FM, as rádios musicais, não as jornalísticas, elas estão muito atrasadas nesse sentido. Muitas. Porque, além de tudo, você pode faturar com dinheiro de digital, e, além de tudo, você pode faturar com a verba do off. Então, o rádio, eu acho que, se soubesse reinventar, fatura, até vai melhor que a TV, que está se reinventando com o streaming. Bom, vamos Perfeito, lá. Nós estamos praticamente no final do programa. Eu adoraria ficar mais 2 horas debatendo, porque professor, assuntos me interessam. Pois é. Mas o que ocorre é que esse pessoal do dedinho, do like, etc., eles não têm muita paciência. Não estou falando isso negativamente. É uma fase. A moçada tem pressa de tudo. Então tem que sair correndo, porque os caras estão falando muito velharia, esses caras não entendem nada, é tudo coroa. Eu fico muito feliz de ver vocês e ouvir vocês contando coisas de uma época maravilhosa que eu vivi, algumas vezes do lado de dentro do rádio, algumas vezes do lado de fora, como ouvinte, e sempre apreciando e aplaudindo. Queria agradecer a participação de todos, queria dizer que eu vou começar a bolar, porque apesar da idade e da proximidade das coisas que estão chegando, eu quero muito que a gente consiga montar uma empresa de assessoria para ensinar esse pessoal que nunca ouviu falar em nada, ou não sabe exatamente o que é que os seus pais ouviam, mas hoje eles têm a caneta, têm a chave, têm o código secreto, enfim. Eles é que decidem, a gente fica na mão desse povo. Eles precisam saber que dá para fazer. Não é voltar ao passado, é adaptar as coisas que hoje acontecem com a tecnologia de hoje, com ideias de que quem fez o passado sabe fazer no presente com um pouquinho mais, sem vangloriar-me, mas com um pouquinho mais de facilidade, porque já escorregou, já caiu no buraco, já tropeçou, já se machucou, e hoje a gente tem chance de dizer para o cara, não faz isso, que não vai dar certo.
Então, turminha, obrigado. Vocês são a minha família. Fala. Não, rapidamente. Eu estou terminando hoje feliz e com um comichão danado, de me dar uma vontade de chamar todo mundo e voltar de novo a pegar isso como missão, porque, assim, todos os lugares que eu passei na minha vida profissionalmente, eu peguei eles embrionários e saí, eles tinham expandido. Me dá uma vontade, porque eu adoro um desafio. Então, a Karina foi perfeita na colocação dela, no sentido de que não são vias paralelas, são vias conjuntas e que a gente tem que replanejar. Então, eu acho que fica uma lição para quem estiver assistindo, para quem ouvir, para quem estiver disposto, porque a experiência hoje ela é muito valorizada em outros países, embora no Brasil ainda não chegou essa onda. Hoje, os CEOs, as coisas estão sendo todas recolocadas. As grandes empresas, os grandes RHs americanos, embora empresas muito jovens milionários, eles estão buscando as pessoas anteriores por conta da experiência, porque experiência agrega conhecimento a tudo que vai ser feito. E, então, eu acho que tem que rever a maneira de olhar tudo, e foi um prazer, eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigado pela participação, um beijo e até breve. Malhoca. Tchau. Malhoca, que orgulho, que honra, meu professor. Muito obrigada por esse convite. Ai, meu Deus do céu. Fico feliz de ter participado. Esse homem é uma lenda, até no Grupo Bandeirantes, ele é uma lenda, gente. É sério, de verdade. Professor, acabou. Cá entre nós, melhor ser uma lenda do que ser uma lêndia. Que aí Karina, deixa eu te falar uma coisa. Eu só quero falar uma coisa rapidinho aqui. Você acredita que uma você vai falar na sua vez. Eu preciso me despedir um por um, senão não fecha o programa, amigo. Tchau! Mas é rápido. Meu, ele fez eu ter uma Karina. E o que aconteceu? Eu esqueci uma vírgula. Aí eu ia lá e agitava na máquina de escrever e colocava a vírgula. Ele falava, não, você vai bater a carta tudo de novo. Ele bateu umas 8 vezes. Mas aprendeu. Luiz, um beijo. Beijo, Karina. Paulinho. Tchau. Até mais. Karina, ainda bem que não tinha 8 vírgulas diferentes, né? Deve ter apertado outros botões aí que não veio ao caso. Então, obrigado pela participação, um beijo grande e até uma próxima. Um beijo, Malhoca, brigadão aí, um beijo para todo mundo. Foi um prazer, de verdade, falar com vocês. Beijo. Beijo. Professor, obrigado, viu? De coração. Karina, saudades. Paulinho, falo toda semana. O senhor é um ícone para todos aqui. Pode ter certeza disso. Um dia eu quero trabalhar com você, pô. Tamo junto. Poxa, você me contrata, porque eu não tenho mais rádio para trabalhar, viu? Vamos criar um meeting, pegar os veinhos e ensinar os novinhos, entendeu? Vamos. É isso. Eu tenho umas ideias ainda que eu... Tenho não só ideia, como eu tenho material aqui guardado no meu arcabouço aqui. Um abraço. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Estamos aí. Então, é sempre muito gostoso conversar com essas pessoas que fizeram, que fazem o rádio, que é um importante veículo de comunicação e, principalmente, porque ele chega a você. Ele diz coisas a você. A gente não está preocupado em vender e obrigar você a comprar uma série de coisas. Mas os nossos patrocinadores estão. Então, a gente sempre tem que ver o lado comercial, porque a gente mostra as opções. A gente não empurra, nem deve empurrar coisas para você consumir. A gente mostra opções porque, obviamente, todo mundo precisa consumir. Obrigado a você que ficou até agora. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.